aqui. Ontem, até onde eu consegui perceber, se é que eu percebi, o Dr. Houston, que vem nos conduzindo nesse caminho de sermos relevantes nessa era, sabendo como enfrentar a crise da palavra e a crise da verdade. Nesse caminho todo, ele tem deixado claro que tanto num caso como no outro, a base é um relacionamento prévio. E ontem à noite ele nos apresentou o grande agente desse relacionamento, que é o Espírito Santo. E a lógica dele começa com a visão da paideia, que é aquele sistema de pensamento grego que tinha como objetivo na educação gerar seres clássicos, com uma mentalidade única que se tornou conhecida na história como mentalidade clássica. Então, para os gregos, o clássico era um estilo de vida, um jeito de pensar, um jeito de ser gente. E toda a educação, em todo o seu conjunto, tinha o objetivo de gerar esse tipo de pessoa e esse tipo de consciência. Dr. Houston nos chamou a atenção para o fato de que o ambiente onde o Novo Testamento foi construído também é esse ambiente da paideia. Eles estão imbuídos desse mesmo espírito, dessa mesma compreensão, de que o que eles estão ouvindo não são coisas para saber, mas para viver. E é assim que os discípulos ouvem a Cristo, é assim que os apóstolos falam, dentro desse espírito da paideia, que no nosso caso tem um objetivo diferente, que é a formação de um homem como Cristo e uma consciência de Deus, não é? Que perpassa todos os que estão sendo transformados à imagem e semelhança de Cristo. E o grande agente é o Espírito Santo. E aí ele nos propõe que quando o Senhor Jesus prometeu o Espírito Santo, não é que ele estivesse anunciando que o Espírito Santo não estava lá, mas ele estava anunciando esse projeto do Espírito Santo, essa paideia cristã. Ou seja, que o Espírito Santo seria o grande professor que geraria esse homem e essa consciência. E isso é o desafio constante de todos nós e é o que nós perdemos na história. Nós perdemos na história a consciência do tipo de gente que devemos ter e da consciência única que deve aparecer entre todos nós, de tal maneira que não importa onde haja um cristão, haverá uma só base de pensamento e um só projeto de vida, que é ser como Cristo, e uma só consciência, que é a consciência de Deus. E por isso que nós temos de passar da fase de aprendizes para a fase de discípulos, e o grande discipulador é o Espírito Santo, e isso significa essa submissão absoluta a esse professor, que ao mesmo tempo nos ensina, nos julga, nos corrige, nos sustenta e nos transforma. E portanto, esse é o grande trabalho do Espírito Santo, que é o trabalho de gerar essa consciência única e esse ser cristão, que é ser como Cristo. E aí, o Dr. Houston está nos dizendo que hoje, mais do que nunca, nesse projeto de assumir radicalmente o cristianismo, a fé cristã, nós temos de nos submeter ao grande professor
ao nosso paideia, sabendo que nós fomos chamados não para uma salvação individual pura e simplesmente, mas para um projeto que é pessoal, mas desemboca numa comunidade, e mais do que desembocar numa comunidade local, desemboca numa consciência única, que deve perpassar toda a civilização. Então, nesse sentido, o projeto do Espírito é uma retomada da humanidade. What a wonderful summary our dear brother can give us. He's got a remarkable mind of comprehension. Que resumo maravilhoso que o nosso irmão nos dá. Ele tem uma mente incrível para compreender as coisas. And so we so appreciate, my dear brother, the gifts that God has given you. Nós It's apreciamos tanto os dons que Deus tem te dado, Ari. wonderful. And I think this is what illustrates that really we need the whole body of Christ for the communication of truth. E isso é o que ilustra exatamente o fato que precisamos de todo o corpo de Cristo para a comunicação da verdade. There's something wrong about the authorial ego. Existe alguma coisa de errado com aquele ego autoritário. The communication of truth is really like a symphony orchestra, A comunicação da verdade é mais parecido com uma orquestra sinfônica, where all the different instruments are being raised, onde todos os instrumentos diferentes estão sendo tocados, because the sharing and the expression of truth is a corporate reality. porque o compartilhar e o expressar da verdade é uma realidade corporativa. So we'll have to do a bit more cooperation. in the Então nós future. vamos ter que cooperar mais um pouco no futuro. And, yes. Pai querido, nós te somos muito gratos. Sim, Pai. Te somos gratos pela vida do irmão Houston, por tudo que o Senhor deu para ele, pela presença dele no nosso meio. Nós o recebemos como irmão, mas nós também o recebemos como um dom teu. Um dom teu para a igreja. Sim, Pai. E nós rogamos que o teu Espírito possa de fato exercer livremente esse ministério no nosso meio. Que os nossos corações se curvem, que as nossas mentes se inclinem, Amém. que os nossos joelhos se dobrem. Em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Amen. I'm really doing this morning to help us all to realize how the process of personalizing the truth Eu estou fazendo o que nós vamos fazer nesta manhã para ajudar a cada um de nós a perceber e entender que o processo de personalizar a verdade is the orientation that is so strange to many of us. é exatamente a orientação que para tantos de nós é estranha. And I think the reason why we are estranged from understanding the truth E eu acho que a razão por que nós estranhamos assim a compreensão da verdade, we could say, of course, it's sin, and we're sinners. nós poderíamos dizer, é pecado, nós somos pecadores. But I think it's also the culture we live in, Mas eu acredito que também é a cultura onde nós vivemos, which again is sinful, que está certo que é pecadora, but it's the whole pursuit of objectivity in science. mas é toda essa busca de objetividade pela ciência. The I-it relatedness that the scientist has with the object of his study Aquele relacionamento eu e aquilo que o cientista tem com o material que ele vai estudar, when he's human and the object is abstract, quando ele é humano e o objeto é abstrato, has given rise to this fantasy that objectivity is detachment. permitiu essa fantasia de que a objetividade significa você ser separado ou destacado. That somehow the relationship between the object and the observer is neutralized. Que de alguma maneira o relacionamento entre o objeto e o observador ficou neutralizado. And so it was actually a neighbor of mine when I lived in the early days at Oxford in the 1950s.
Foi um vizinho meu, quando eu comecei na Oxford lá em 1950, a man called Michael Polanyi, um homem chamado Michael Polanyi, who was a brilliant scientist in chemistry que era um cientista brilhante na área de química and actually should have had a Nobel Prize, e que deveria ter recebido o prêmio Nobel. though his son did get the Nobel Prize. E o filho dele acabou recebendo. But the reason why he didn't get it was because he switched disciplines. E a razão por que ele não recebeu o prêmio Nobel é porque ele mudou de disciplina. And he made this great shift from being a professor of chemistry in Oxford to becoming a professor of social philosophy in Manchester University. Ele saiu de ser um professor de química em Oxford para ser um professor de sociologia, de filosofia social, em Manchester. So you don't get a Nobel Prize when you made such a switch. E fazer uma mudança dessa não dá para ganhar um prêmio Nobel. But the reason why he made the switch Mas a razão por que ele fez essa mudança was because he saw that there was a great danger in the detachment that the scientist might have to his world. é porque ele viu que havia um grande perigo naquele desligamento ou naquela separação que há entre o cientista e o seu mundo. There are a few books that you should buy and they'll be your lifelong companion because you'll never understand them fully. Existem alguns livros que você deveria comprar e esses livros lhe serão companheiros por toda a vida porque você nunca vai entender mesmo. And if you have a reading vacation, then take with you in your luggage personal knowledge. I'm sure it's translated into Portuguese. E aí se você for tirar umas férias só para ler, você leva consigo esse livro. Is that the title? Personal Knowledge? Yes. Conhecimento pessoal, Personal Knowledge. So that was one of the turning points of my life. Who's the writer of the book? Michael Polanyi. Michael Polanyi é o escritor desse livro. Yes. É o livro dele. He's actually a Hungarian. Ele é húngaro e esse foi o ponto de mudança na minha vida. But was a refugee, like so many brilliant Western thinkers have been. Ele era um refugiado húngaro como tantos pensadores ocidentais têm sido. Now, one of the most influential theologians that's been influenced by Polanyi is, of course, Torrance, T.F. Torrance. E um dos teólogos mais influenciados por Polanyi é T.F. Torrance. And most people reading his theology find that you're plunging into a bath of mercury and in danger of breaking your neck in the process. E quem lê o trabalho dele percebe que você está mergulhando numa piscina, mas é uma piscina cheia de mercúrio. Então, por causa da densidade, você corre o risco de quebrar o pescoço ao mergulhar. I mean, if you think I'm dense, I tell you, some of people like Torrance is dense. Se você acha que o meu trabalho é denso, vocês têm que ler o Torrance, então, para ver o que é bom. But the fact of the matter is that the best way of overcoming density of revolutionary thought Mas o fato é o seguinte, que a melhor maneira de você superar esta densidade de um pensamento revolucionário is be a friend of the thinker. É de se tornar amigo do pensador. And then you know that he lives a normal life. E aí você vai descobrir que o cara é normal. And he can be very friendly. E ele pode ser uma pessoa amiga. And so it's that friendliness that in a sense gives you the courage to go on reading and thinking and reading and thinking. E é justamente essa amizade então que vai te dando a coragem de continuar lendo e pensando e lendo e pensando. So that's one of the things that has been an encouragement for me. I've been very privileged to know a number of very remarkable people. E isso tem sido um encorajamento para mim, porque eu sou um homem privilegiado de poder ter conhecido um monte de gente assim realmente formidável. And not be afraid of their companionship. E não me intimidar da amizade deles. Because it's like the Padilla model, it's through friendship that you are given an incentive to learn most deeply. E é exatamente como esse modelo Padilla, que é através da amizade que você recebe o incentivo para realmente aprender. So if you're entering into a very deep book or a book that's revolutionizing your mindset, então, se você está entrando num livro muito profundo ou um livro que está revolucionando a sua maneira de pensar, and you don't have the privilege of knowing them personally because they're dead, e você não pode conhecer o autor porque já morreu,
then read their autobiography before you read their works. Então leia a autobiografia do autor antes de ler o trabalho do autor. Enter their thoughts through their life, E entre para dentro dos pensamentos deles através das suas vidas. and you'll find it does remarkable things for you. E você vai descobrir que isso faz coisas maravilhosas para você. And so, for example, if you find Kierkegaard dense, as it is dense, E, por exemplo, se você acha que a leitura de Kierkegaard é pesada, é densa, como de fato é, well, then at least read about his life. então pelo menos leia a respeito da sua vida. Understand his own emotional and personal struggles. E compreenda as suas lutas emocionais e pessoais. And in that way, you will have confidence to say, well, now what he's beginning to say makes sense. E aí você terá a confiança de poder perceber que aquilo que ele está dizendo agora começa a fazer sentido. You see, if you want to have a quick recipe for what is truth, Se você quiser uma receita rápida para o que é a verdade, truth is the conformity of being a to verda- knowledge. a verdade é a conformidade do ser com o conhecimento. A conformidade de ser com o conhecimento. Knowing about somebody Saber a respeito de alguém is reflective of the being of that person. reflete o ser daquela pessoa. And so it's in opening ourselves to the being of God E é ao nos abrirmos para o ser de Deus, that we then find conformity to the knowledge of God. é aí que nós encontramos a conformidade com o conhecimento de Deus. And then we have the truth of God. E aí temos a verdade de Deus. Likewise, conformity of being with will E ao mesmo tempo, a conformidade de ser com a vontade is what is good. é o que é bom. Because will can be willful, Porque a vontade pode ser apenas voluntariosa. and will can be willless, E a vontade também pode ser morta, sem vontade nenhuma. so we can oscillate between those two E a things. gente pode oscilar entre ser voluntarioso ou ser sem espinha dorsal. But neither is good, Mas nenhuma das duas é boa. because will has to be attuned to the being Porque a vontade tem que estar afinada com o ser. of what is appropriate. E o que é apropriado. So if you again are attuned with the being of God, Então, se você está afinado ou sintonizado com o ser de Deus, and you're willing to do his will, e você está disposto a fazer a sua vontade, then you live the good life. aí você vive a vida boa. The other thing that we've been sort of reflecting on this week is that we live in an open system of thinking. Outra coisa que nós temos refletido durante essa semana é que nós vivemos num sistema de pensar aberto. And so we're discovering, with the environmental crisis, for example, E nós estamos descobrindo com a crise ambiental, por exemplo, that everything is interconnected with something else. que tudo está ligado a tudo. So when we talk of an open system, Então, quando falamos de um sistema aberto, we're saying that everything that exists is related to another being. nós estamos dizendo que tudo que existe é relacionado a outro ser. And the question is that relationship appropriate or inappropriate? E a pergunta é: esse relacionamento é adequado, apropriado ou não? And it's understanding the appropriateness of relationships E é justamente a compreensão de quando que os relacionamentos são apropriados that, of course, develop our disciplines and sciences. ou adequados, é isto que desenvolve as nossas disciplinas científicas. There's an appropriate way of relating in chemistry or in biology. Existe uma forma apropriada de você se relacionar em química ou em biologia, Or indeed in macrophysics or microphysics. ou em macrofísica ou microfísica. And there's an appropriate way of dealing with the human being. E existe uma forma apropriada de você lidar com o ser humano. And there's an appropriate way of relating with God. E existe uma forma apropriada de você lidar com Deus. So that is what we've called objectivity. E é isso que nós chamamos de objetividade. That the one is appropriate way of relating to the other. Que um tem uma forma apropriada de lidar com o outro.
Now, if, for example, I reject God Se, por exemplo, eu rejeito a Deus and I reject the quality in my being of transcendence e eu rejeito aquela qualidade de transcendência no meu ser, and all that should be more appropriately in my life being related to God is related to things instead, e tudo aquilo na minha vida que, para ser apropriado, deveria estar relacionado com Deus, mas ao invés está relacionado com coisas, you can understand that it's my human spirit that is causing the environmental crisis. você vai poder compreender que é o meu espírito humano que está provocando a crise ambiental. If you want to have a logo for Christians in the environment, Se você quiser ter um logo para cristãos no meio ambiente, draw a circle. faça um círculo. And in the circle, put an arrow to show that there's cyclical movement. E dentro do círculo coloque uma flecha para mostrar que há movimento cíclico. It's like an apple, shall we say. É como se fosse uma maçã. And through the apple, you have an arrow E cruzando a maçã você tem uma flecha that is splitting the cycle in half. que está dividindo esse ciclo pela metade. Now, what does that represent? Agora, o que isso representa? That man's restlessness to consume É que esse estado irrequieto do homem para consumir and to possess the world e para possuir o mundo and rape it of all its resources e estuprá-la de todos os seus recursos, is not appropriate for the renewal of the earth, ela não é apropriada ou adequada para a renovação da terra, because the speeds of renewal porque as velocidades de renovação are not the speeds of our greed, não são a velocidade da nossa ganância. and the speed of our greed and envy E a velocidade da nossa ganância e inveja is expressive that godliness with contentment is not what we're gaining. é expressiva do fato de que sermos santos e termos contentamento não é o que nós estamos vivendo. We're raping the earth Nós estamos estuprando a terra because we lack godliness. porque nos falta ser como Deus, nos falta santidade ou piedade. And of course it means we don't know the Creator. E isso significa que não conhecemos o Criador We don't know the purposes of why He created this as a good world. e não sabemos quais são os propósitos pelos quais Ele criou isso como um mundo bom. We don't understand that the purpose of man in creation is to have a sabbatical identity. E nós não entendemos que o propósito do homem dentro da criação é de ter uma identidade sabática. And of course the reason for a sabbatical identity is that every week we're reminded that we don't live by bread alone. E a razão de uma identidade sabática é que toda semana nós somos lembrados que não vivemos apenas de pão, But we also live by the Word of God, mas também vivemos pela palavra de Deus and that we rest in Him, e que descansamos nele and that He gives us peace of heart, e que Ele nos dá paz de coração and He gives us the way in which we can have an appropriate relationship with the world and with each other and with ourselves. e Ele nos dá a maneira de termos um relacionamento apropriado com uns com os outros, com Ele mesmo e com o mundo. When sin destroys our relationship with God, Quando o pecado destrói o nosso relacionamento com Deus, then we opt out of reality então a gente pula fora da realidade and are confused about the truth e somos confusos quanto à verdade. and are in disjunction with the whole creation. E estamos desconjuntados com toda a criação. So of course, the whole creation groans in anticipation of our redemption. E por isso toda a criação geme em antecipação à nossa redenção. So at every level of human life, Então, a cada nível da vida humana, we're understanding that it's an open system of relationships. nós estamos compreendendo que é um sistema aberto de relacionamentos. And I think this is the revolutionary thing we're finding about our own identity. E eu acho que essa é a coisa revolucionária que nós estamos descobrindo quanto à nossa própria identidade. That who I am Que a quem eu sou is very largely a history book of all my relationships, é nada mais do que um livro de histórias de todos os meus relacionamentos. of all the impact of others upon me, E de todo o impacto de outros sobre mim. and all my reactions to them. E todas as minhas reações a eles. So we're so intrinsically relational.
Então nós somos tão intrinsecamente relacionais that it's only by relationships that we get healing. que é só através de relacionamentos que a gente consegue ser curado, As by relationships we have been wounded. porque é através de relacionamentos que a gente acabou se ferindo. So let me just go over my own life, and I have another reason, of course, for sharing it with you. But the primary reason is my son, my only son, said, "Dad, before you die, I do want you to write out what are the principles you live by." Eu quero então passar com vocês pela minha vida. E eu tenho mais do que uma razão para fazer isto. Mas a primeira razão é porque meu filho me disse: pai, antes de você morrer, por favor, escreva para nós quais foram os princípios pelo qual você traçou a sua vida. So it's a kind of personal will. Então é como se fosse um legado ou um último testamento pessoal. Elgar, the musician, has given us a musical symphony called The Dream of Gerontius. Elgar, o músico, tem deixado para nós uma sinfonia chamada O Sonho de Gerontio. And he wrote at the end of the score of his composition, E no final de toda a partitura da sua composição, ele escreveu: "This I have seen and heard. isto eu vi e ouvi. This is me." Isto sou eu. So when you listen to it, Então, quando você ouve isso, Elgar is saying, "I'm not only immersed in all of this, but this is me." Elgar está dizendo: eu não estou apenas imergido em tudo isso, mas isto sou eu. And that is really, in a sense, how we witness to others as epistles of Christ. E é exatamente assim que nós testemunhamos para os outros como epístolas de Cristo. It's not the things that we memorize of Scripture, Não são as coisas que nós decoramos a partir das Escrituras, or we've stored up in our minds about the doctrines of God, which are all important, of course. ou que nós armazenamos e arquivamos em nossas mentes a respeito das doutrinas de Deus, que sem dúvida são importantes, But it's what we lived out. mas é aquilo que a gente viveu. So what is absolutely essential for the Christian life Então, o que é absolutamente essencial para a vida cristã is to be a principled person. é de ser uma pessoa de princípios. These are principles, these are insights, Estes são princípios, são compreensões, and by God's grace, this is what I'm living. e, através da graça de Deus, é isso que eu estou vivendo. So there's a kind of inner consistency Então, existe uma consistência interna between one's being entre o ser de uma pessoa, in marriage with the knowledge that we have. casada com o conhecimento que temos. So when I live this, Então, quando eu vivo isso, and I know this, e eu sei isso, then I manifest the truth. aí eu manifesto a verdade. And it's not that we make any boast about it, E não é que a gente fica se gabando disso, but it's by God's grace, because it's only His enabling, mas é pela graça de Deus, porque é só pela capacitação que Ele nos dá, that this is how we express que é assim que nós nos expressamos, our faith. a nossa fé. So I have 10 principles, Então, eu tenho 10 princípios. but perhaps before I say what these are, let me just say something else that is a summary of the way we go through life. Mas antes de eu dizer quais são esses 10, eu queria dizer uma outra coisa que é um resumo de como é que nós passamos pela vida. There was a Christian Padilla school in Alexandria that Clement of Alexandria founded. Havia uma escola padeia cristã na Alexandria que foi fundada por Clemente de Alexandria. And it was he and then Origen, who was his successor, Foi ele e depois Origen, que foi o seu sucessor, who said that really the process of one's life que disse que o processo da vida de uma pessoa is a threefold process. é um processo de 3 etapas. The first is purgation, A primeira é purgar, the second is illumination, a segunda é iluminar and the third is union. e a terceira é união. The Catholic Church has strongly developed that process of spiritual formation. E a Igreja Católica desenvolveu fortemente esse processo de formação espiritual. And there's a lot to be said for it. E tem muito para se dizer sobre isso. We can use different language, Podemos usar outra linguagem, but
in my own experience, I certainly have gone through two significant things. E na minha própria experiência, eu sem dúvida passei por duas coisas significantes. And that is facing one's own tunnel of nausea. Uma delas é você encarar o seu próprio túnel de náusea. So you face your past. Então você encara seu passado. And your past, of course, is wounded. O seu passado é cheio de feridas. It has emptiness. Ele tem vazio. It has stumbling blocks. Ele tem pedras de tropeço. Ele contém pedras de tropeço. There are a lot of negative things E muita coisa negativa about our past. quanto ao nosso passado. You know, as I was speaking to a dear friend here in the break, we were talking about the fact that as a child of 6, she lost her mother. Eu estava falando com uma das amigas Lost aqui, her father. durante o intervalo, que me disse que, como criança de 6 anos, ela perdeu seu pai. So fatherhood was an emptiness. Então, o fato de ter um pai era um vazio. We have to face the fact that some of us have been abused, child abuse, for example. E nós temos que encarar o fato que alguns de nós fomos abusados como crianças. And all of us face, therefore, negative things. E cada um de nós encaramos coisas que são negativas. It is purgation by facing it, E ao encarar isso é uma purgação. to know that we've got to go through the tunnel of nausea, which is another way of expressing it, E saber que nós temos que passar por esse túnel da náusea, que é outra forma de expressar a mesma coisa, and face those pains. e encarar essas dores. In my case, I suppose facing my pains E no meu caso, eu acho que encarar a minha dor was that my parents married late in life. é que meus pais casaram tarde na vida, My mother never stopped telling me how painful my birth was, e minha mãe não parava de me dizer como foi dolorido o meu nascimento. and I lived with parents who were much older. E eu convivi com pais que eram bem mais velhos. They married at 40, 45. It's a miracle my mother had 3 children after the age of 41. Eles casaram com 40 e 45 anos, e é um milagre que minha mãe teve 3 filhos depois da idade de 41 anos. And we lived in the poorest part of Spain, in La Mancha, E nós morávamos na parte mais pobre da Espanha, em La Mancha, in the country of Don Quixote, so I've always been fond of Don Quixote. e nós vivemos no país de Dom Quixote, então eu sempre gostei dele. And then at the age of 9, my sisters and I were brought up in Spain until then. Minhas irmãs e eu, nós fomos criados na Espanha até os 9 anos. And then at 9, I had to adjust to a totally different schooling system. E aí, aos 9 anos de idade, eu tive que me ajustar a um sistema educacional completamente diferente, In Edinburgh, em Edinburgh, na Escócia. and of course really learn English because we had lived with Spanish. Tinha que aprender a falar inglês porque nós falávamos espanhol. And then my sister and I, in rebellion, decided we would forget anything to do with Spanish. E aí a minha irmã e eu, num ato de rebelião, decidimos apagar o espanhol da nossa vida, esquecer tudo. We weren't going to be, speaking to the ladies and showing them what we knew of Spanish because we didn't want to be an exhibit. Nós não queríamos falar com as pessoas em espanhol porque não queríamos aparecer. Then I was afflicted by my father's crazy ideas about homeopathy being the only cure for the world. E eu fui afligido pelas ideias malucas do meu pai, que achava que homeopatia era a cura do mundo. And I had swollen glands, E eu tinha sempre glândulas inchadas, and his Christian principles determined that one should never have an operation. e os princípios cristãos dele diziam que você jamais podia se operar. He had gallstones, E ele tinha pedras na vesícula, but with his indomitable will, he swallowed half a pint of olive oil every time he had the attacks. e com essa vontade de ferro que ele tinha, toda vez que ele tinha pedra na vesícula, ele tomava meio litro de azeite de oliva. And kept all this oil down his esophagus E conseguia segurar para baixo esse monte de azeite de oliva, by eating some lemons as well. comia um limão por cima, So he was a strong man. e ele era um homem de ferro mesmo. But
the prescription for my health was to go to the public baths. E a receita dele para minha saúde era para que eu fosse aos banhos públicos, To put on a pair of goggles colocar um par de óculos de natação and for 2 hours every afternoon sit in front of this infraviolet treatment. e sentar por 2 horas toda a tarde perante esse tratamento ultravioleta, Which wasted my schooling. que simplesmente acabou com minha capacidade de estudar. And so at the age of 16, I was at the bottom of the pit. Então, aos 16 anos de idade, eu estava no fundo do poço. I was called by my schoolmates fatty, Eu era chamado pelos meus colegas de escola gordinho and I was a dunce, e eu era burro, at the bottom of the class. no último lugar da sala de aula. And in fact, 2 years behind my contemporaries by this time. E a essa altura do campeonato já estava 2 anos atrás das pessoas da minha idade. So what you understand when Dr. Lloyd Jones says in 1 Corinthians 15 that he was born out of due time, E você consegue compreender, como diz Dr. Lloyd Jones sobre 1 Coríntios 15, que Paulo diz que ele nasceu fora do tempo. and he translates it by saying that he was a gynecological monstrosity, E Lloyd Jones traduz using medical isso language. dizendo na linguagem médica que ele era uma monstruosidade ginecológica. Then that was me. Isso era eu. Well, the war broke out. Daí aconteceu a guerra. Our school was evacuated, Nós tivemos que sair fora do prédio da nossa escola. and my father had promised me that very year to go to a much better school, E meu pai havia me prometido que naquele ano eu iria numa escola bem melhor. and now that disappeared because that school was evacuated too. E isso aí evaporou porque aquela escola também teve que ser esvaziada. And wishing the very best for us, Father didn't want us to leave home. E querendo o nosso melhor, o meu pai não queria que a gente saísse de casa. So the only option was to go to a commercial college, Então a única opção que havia era ir para uma escola técnica comercial for the underprivileged who had no school education, para aquelas pessoas que não conseguiram ir para a escola, pessoas sem educação. and instead just did a kind of cramped series of courses E era exatamente o que para nós é um supletivo, where you work day and night. onde você trabalha de dia e de noite. And I worked like a black for that year. E durante aquele ano eu me matei de estudar. And I cheated the system, the educational system. E eu consegui dar um jeitinho no sistema educacional. So in 1 year, I leapfrogged 3 years of the schooling I should have had. E em um ano eu consegui saltar 3 anos para frente da minha escolaridade. So at the age of 17, found myself at university, E aos 17 anos de idade, lá estava eu na universidade. a year ahead of my contemporaries. Estava um ano na frente das pessoas da minha idade. And of course, in my mind, this was all fraudulence. E na minha mente, isso tudo foi roubalheira. So I spent in Edinburgh my first degree feeling an absolute fraud. Então eu consegui meu primeiro diploma em Edinburgh me sentindo o próprio ladrão, uma fraude. And it didn't help me to get a first-class honours degree and be selected of all the universities in Scotland, 4 universities, to have the one fellowship to go to Oxford. E não me ajudou nada formar em primeiro lugar na minha universidade e receber, entre todas as universidades da Escócia, a única bolsa para Oxford. I was more of a fraud than ever. Aí sim que eu era mais uma fraude do que antes. So that's how I started at Oxford. E foi assim que eu comecei em Oxford. And meanwhile, I had been relayed from doing military service E eu tinha sido isento do serviço militar by being drafted into regional planning for the reshaping of the west of Scotland after all the bombing of Glasgow. porque eu fui chamado para fazer o planejamento da reconstrução do oeste da Escócia depois de todo o bombardeio de Glasgow. So for 18 months I was doing surreal things like planning the brave new world. E eu, durante 18 meses, fiz coisas surreais como planejar o maravilhoso mundo novo. And at least I came to the conclusion that Korean regional planning was more fraudulent than I wanted it to be. E eu percebi que esse planejamento regional era mais fraudulento do que eu gostaria que fosse. So you see, I think what God does is He takes the nausea that you have E eu acho que o que Deus faz é que Ele pega essa náusea que você tem
And he makes it all to the praise of the glory of his grace. E ele torna tudo isso no louvor da glória da sua graça. First of all, because it's the intimacy of your wound Porque, em primeiro lugar, é a intimidade do seu ferimento that when you share it with God que, quando você compartilha isso com Deus, is actually the key to your intimacy with God. ela passa a ser a chave da sua intimidade com Deus. You're closest to God Você está mais próximo de Deus when you're abused as a child, you know the kindness of God. que, quando você sofreu abusos como criança, você pode conhecer a bondade de Deus. You know he's very different from the abusing father. E você sabe que ele é muito diferente daquele pai que abusava de você. So to call him father is the healing of your life. Então, de poder chamá-lo pai é a cura da sua vida. And so it's where sin abounds that grace does much more abound. E aí é onde o pecado abunda que a graça superabunda. And so one of the most significant elements of Paul's theology that I've embraced all my life Então, uma das mais significativas dos mais significativos elementos da teologia de Paulo que eu abracei em toda a minha vida, is that where you're weak, there you're made strong. que onde você é fraco é justamente aí que você é feito forte. Where you're strong, you practice atheism. Onde você é forte, você pratica o ateísmo. So we have this crazy idea in Christian ministry E nós temos essa ideia maluca no ministério cristão, that it's your talents that you have to cultivate. que são os seus talentos que você precisa cultivar. Of course, we all appeal to the parable of the talents. E todos nós apelamos logo para aquela parábola dos talentos. I have to reinterpret that parable E eu tenho que reinterpretar essa parábola. because God doesn't use necessarily, He may use our natural abilities to some extent, Deus pode até usar as nossas habilidades naturais até um certo ponto. but existentially they're not nearly as significant as your weaknesses. Mas existencialmente elas não são nem de perto tão importantes quanto são as suas fraquezas. Because actually your so-called talents or natural abilities Porque, na realidade, os seus talentos ou habilidades naturais are the ways in which you redeem yourself. elas são as maneiras em que você redime a si mesmo. I was never taken notice of, Eu nunca fui notado ou reparado, so I go on the stage and take the world by storm, New York Theatre to boot. então eu vou num palco de um teatro em Nova York e impressiono o mundo inteiro. Isn't she a remarkable actress, we say? E nós dizemos, mas que atriz maravilhosa que ela é. A lot of it is neurotic. Muito disso é neurótico. And so you discover that when you're acting from your compensatory self, Então você acaba descobrindo que quando você está agindo do seu ser compensatório, it doesn't matter what it is, não interessa o que é, you don't give life to other people. você não traz vida aos outros. So if you're the good girl because you lived in a very stormy home background, Se você é a moça boazinha porque você foi criada numa família toda turbulenta, you used to get out of bed and listen at the top of the stairwell você saía da sua cama e ia até a parte de cima da escadaria da sua casa to your parents quarreling downstairs. para ouvir as brigas dos seus pais lá no outro andar da casa. Then in your little heart you determine you're going to be a peacemaker for the rest of your life. Então, no seu coraçãozinho de criança, você determinou que você seria uma pessoa que manteria a paz para o resto da sua vida. So you're always pleasing people Então, você está sempre agradando os outros and you're always trying to make peace. e você está sempre tentando fazer as pazes. It sounds very good. Parece muito lindo. And socially it looks upon as an appealing thing about you. E socialmente, as pessoas olham para isso com uma coisa boa a seu respeito. But those who are close to you, when you get a spouse, for example, Mas aqueles que estão próximos de vocês, por exemplo, quando você arranja um cônjuge, they get frustrated with you and say, for God's sake, stop being the good girl or the good boy. eles logo se frustram com você e falam, pelo amor de Deus, para de ser o bonzinho ou a boazinha. Your peacemaking doesn't give life to others. Porque o seu fazer a paz em todo momento não traz vida aos outros. So look at yourself, Então olhe para si mesmo, as the Greeks would say, attend to yourself, como os gregos diriam, preste atenção em você and look at what are your compensatory forms of behavior. e preste atenção em quais são seus comportamentos compensatórios. Learn why you do them, Aprenda por que você faz isso, but know they're not going to give life to other people. mas saiba que elas não vão trazer vida aos outros.
And that's one of the big lessons I've learned in life. E essa é uma das grandes lições que eu aprendi na minha vida. So, there is the tunnel of nausea. Então existe o túnel da náusea. Now, of course, the problem about the tunnel E o problema desse túnel is what is that little peak of light at the end of the tunnel? é o que será que é aquele pontinho de luz lá no fim do túnel? Is it the skylight, É o céu que eu estou vendo or is it the light of the oncoming train? ou é o farol da locomotiva que lá vem? So we're afraid of the tunnel of nausea. Então nós temos medo do túnel da náusea. But if you get through that tunnel, Mas se você consegue passar por esse túnel, in other words, you get through the purgation, em outras palavras, você passa por esse purgar, then you will find illumination. daí você vai encontrar a iluminação. You'll begin to say, aha, Você vai começar a dizer, então entendi. things are making sense in my life. Agora as coisas começaram a fazer sentido na minha vida. And you see, the most difficult area of our life to make sense is not knowledge. E você vai descobrir que a área mais difícil da sua vida para conseguir fazer sentido não é o conhecimento. That's to say, knowledge about things. Isso é, o conhecimento das coisas. But it's making sense of our emotions. Mas sim, fazer sentido das nossas emoções. What makes sense is my relationships, and that's what emotions are all about. E o que faz sentido são meus relacionamentos, e emoções são isso. I'm angry because I've got a bad relationship. I'm frustrated in that E relationship. eu estou bravo porque eu tenho um mau relacionamento e eu estou frustrado naquele relacionamento. Or I'm fearful because I feel I may lose something in a relationship. Ou eu estou com medo porque eu sinto que eu posso perder alguma coisa no relacionamento. So it's worth reflecting on how the spectrum of our emotions is really a spectrum of our narrative of relationships. Então vale a pena refletir no fato de que o espectro das nossas emoções é na realidade o espectro da narrativa dos nossos relacionamentos. So go through the tunnel. Então passe pelo túnel. Come out into the daylight. Saia do outro lado à luz do dia. Discover that many of your fears were unrealistic. Descubra que muitas das coisas que você temia eram irreais. And also be aware that so much of our fearfulness E tenha também a consciência de que muito daquilo que nós tememos is an index of our possessiveness. é um índice da nossa possessividade. Why am I afraid? Por que eu tenho medo? Because I'm afraid of losing something. Porque eu tenho medo de perder alguma coisa. I'm afraid of losing your relationship. Eu tenho medo de perder o seu relacionamento. I'm afraid of losing my job. Tenho medo de perder o meu emprego. I'm afraid of losing my Eu reputation. tenho medo de perder a minha reputação. I'm afraid of what other people think of me. Eu tenho medo do que os outros podem pensar de mim. So relationships surround us with fears. Então os relacionamentos nos cercam de medos, de temores. And if I'm not afraid of losing all of these things, E se eu não tenho medo de perder todas essas coisas, then I won't be afraid, period. então eu não tenho medo, ponto final. So possessiveness is an index of fearfulness. Então esse medo que nós sentimos é um índice da nossa possessividade. That's what it is to be in the daylight, E isto é que é você se encontrar à luz do to dia. have this inner illumination about yourself. De você ter essa luz interior quanto a si mesmo. And of course, it means that you're more open to the truth. E isso quer dizer que você é mais aberto à verdade. The more you're open to your past, Quanto mais você for aberto a seu passado, the more you understand the formative traits of your early life. quanto mais você compreender quais foram os traços de formação da sua vida inicial. You know, this kind of Christian cheating of life Esse tipo de atitude cristã que dá um jeitinho na vida, that the Holy Spirit makes me live ecstatically. de que o Espírito Santo acaba me fazendo viver estaticamente. So I'm clapping and cheering on. Então eu estou batendo palmas e estou aplaudindo. Like a colleague of mine once said in chapel, "Praise the Lord, I've never suffered." And everybody was saying, well, not everybody, but some people were saying, you know, praise the Lord. Isn't that wonderful? E como disse um amigo meu uma vez num culto, louvado seja Deus, eu nunca sofri. E outras pessoas em volta diziam, louvado seja Deus. And after we came out of his address, I said, you're a liar. E quando ele terminou a palestra dele, eu falei para ele, você é um mentiroso. When you tell me about your childhood, Quando você falar para mim sobre a sua infância, it doesn't make sense. não faz sentido. So, you know, sometimes
the way that our lives are not illuminated Então, muitas vezes, a maneira em que as nossas vidas não são iluminadas is by our faces. é por causa do nosso rosto. So of course there's written on our face E é claro que está escrito na nossa testa: tension, tensão, anxiety, ansiedade, depression, depressão, anger. raiva, ira. Our face is the mirror of our emotions. E o nosso rosto é o espelho das nossas emoções. But sometimes the worst kind of face to have is a smiling face that smiles all the time. Agora, o mais perigoso de todos é aquele rosto que sorri o tempo inteiro. So I've had instances of young people coming into my room E eu tive circunstâncias já onde jovens alunos entravam na minha sala. as one girl came in with a broad smile and she said, "This is the last ditch for me. If I don't find the conviction of my Christian faith while I'm at Regent College, I'm going to chuck it all." Como uma jovem que entrou uma vez no meu consultório e lá e falou assim, com um sorriso de siso a siso: olha, essa é a última parada da minha fé cristã. Se eu não encontrar significância para a minha vida agora, estou fora do cristianismo. And she was smiling. E sorrindo, feliz e alegre. Oh, I said, "You're not honest with yourself. E eu disse a ela: você não é honesta consigo mesmo. You should be crying." Você devia estar chorando. So one of the things that we need to do in accosting each other Então, uma das coisas que nós temos que fazer ao abordarmos um ao outro, is have a face that's honest with your emotions. tenha uma cara que seja honesta quanto às suas emoções. Because otherwise it's a mask. Porque senão, ela é uma máscara. So you learn these things, of course. So let's get into the 10 principles. E você vai aprendendo essas coisas. Vamos aos 10 princípios. Purgation to illumination. Purgação à iluminação. First of all, people matter more than things. As pessoas são mais importantes do que as coisas. So live relationally. Então, viva em termos de relacionamento. It's so important for you to have small groups for sharing the scripture together. É tão importante você ter pequenos grupos onde vocês compartilham das escrituras juntos. However you divide your church, make sure that you have prayer and Bible study groups. E independente da forma com que você divide a sua igreja, tenha grupos de oração e de estudo bíblico. One of the most formative things in my life was for 18 years we had the same group in Oxford. Uma das coisas mais formativas da minha vida é que durante 18 anos nós tivemos pequenos grupos em Oxford. And we just shared every Monday night E cada segunda-feira à noite a gente compartilhava so intimately with each other. tão intimamente uns com os outros. And of course, I did have the privilege of this Padilla education. E eu tive o privilégio dessa educação paideia. But of course, when you're a Christian tutor, Agora, quando você é um tutor cristão, you sometimes have to do double work. às vezes você tem que fazer trabalho dobrado. Because I would have a student that came in and was really wanting to tell me all about the emotional upset that he had. Vinha um aluno que queria me falar sobre toda a turbulência emocional que estava vivendo. And so I would listen to him and share all the circumstances of his personal life. E eu ouvia aquele aluno e compartilhava todas as circunstâncias da sua vida pessoal. And then of course I'd get suspicious. E daí eu começava a ficar desconfiado. Have you brought your essay with you? E eu perguntava: você trouxe o seu trabalho que você tinha que apresentar? Because really that's the whole purpose of having the hour, to read your essay. Porque na realidade o propósito de ter uma hora comigo era para você ler para mim o seu trabalho. And of course if he was an honest man, he would say, "Yes, I brought my essay." E é claro que se fosse uma pessoa honesta, ela diria: sim, está aqui o meu trabalho. But the time's up. Mas o tempo já acabou. We just have an hour. Nós só temos uma hora. So we'll have to fix another time this week for you to come back again and read your essay. Então nós vamos ter que marcar uma outra hora para você voltar durante a semana para ler para mim o seu trabalho. You have to render to Caesar the things that are Caesar's and to God the things that are God's. Nós temos que aprender a dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. So that's the rhythm of my life, that I often had 2 tutorials with the same person in the same week. E esse era o ritmo da minha vida, que muitas vezes eu tinha 2 aulas tutoriais com a mesma pessoa na mesma semana. But it's a wonderful way of understanding human nature. Mas é uma forma maravilhosa de você compreender a natureza humana. So never despise the opportunity that an interruption may give you. Então nunca despreze a oportunidade que uma interrupção pode te dar. I always used to find that people interrupting me in the business of my day should not be considered a nuisance. Eu acabei descobrindo que as pessoas me interrompendo no corre-corre do meu dia
não deveria ser considerado uma dor de cabeça, uma chateação. Every human encounter gives you a new opportunity to see something more about the variety and depth of the human condition. Cada encontro humano te dá mais uma oportunidade de perceber a variedade e a profundidade da condição humana. And of course, if people matter more than things, E se as pessoas são mais importantes do que as coisas, then it means that relationships matter more than anything else. isso quer dizer que os relacionamentos valem mais do que qualquer outra coisa. So when it comes to your own professional ambitions Então, quando chega no momento das suas ambições profissionais, or a relationship, ou então um relacionamento, let the relationship matter more. que o relacionamento se importe mais. Because the second principle that we live by, Porque o segundo princípio pelo qual nós vivemos that not only do we live in a relational world, é que não somente vivemos no mundo relacional, but we find that God is the source of all relationships. nós descobrimos que Deus é a fonte de todos os relacionamentos. And so I've always found that Ephesians 3 verse 14 E eu sempre descobri que Efésios 3:14 is so vital for us. Paul says, I pray, therefore, that you may not lose heart over my sufferings for you. é tão vital para nós, onde Paulo diz: eu oro para que vocês não se desanimem quanto aos meus sofrimentos por vocês. And you know, you get the whole catalogue of Paul's sufferings in 2 Corinthians 11. E em 2 Coríntios 11 você tem todo o catálogo dos sofrimentos de Paulo. It's been estimated that Paul suffered as much as the endurance limit for 10 strong men. Estima-se que Paulo sofreu o que seria o nível de suportar de 10 homens fortes. Quer dizer, ele sofreu o equivalente ao que 10 homens fortes poderiam suportar. He says, therefore, your glory. Então ele disse: portanto, vocês gloriam. And then in that context he adds, for this reason I bow my knees before the Father. E nesse contexto ele acrescenta: por esta razão eu dobro meus joelhos perante o Pai, From whom every family in heaven and on earth takes its name. de quem toda a família nos céus e na terra recebe o seu nome. I pray that according to the riches of his glory he may grant that you may be strengthened in your inner being. E eu oro que, de acordo com as riquezas da sua glória, vocês sejam fortalecidos no seu ser interior, With power through his Spirit, and that Christ may dwell in your hearts through faith, com poder no seu espírito, e que Cristo habite nos seus corações através da fé, as you're rooted and grounded in love. enquanto vocês estão arraigados e alicerçados no amor. God is not only the creator of every molecule and every living cell. Deus não é apenas o criador de cada molécula e cada célula viva. He's the source of all relationality. Ele é também a fonte de todo e qualquer relacionamento. So, the reason why I can be a friend Então, a razão por que eu posso ser um amigo, or a spouse ou um cônjuge, or a parent ou um pai, or a friend ou um amigo, is because he's the source é porque ele é a fonte of all relationships. de todos os relacionamentos. And it's because when we don't acknowledge that reality, E quando nós não reconhecemos esta realidade, our knowledge is not rooted in being, the being of God. o nosso conhecimento deixa de ser arraigado no ser de Deus. That's why we don't live in truth. Por isso a gente não vive na verdade. So, realize that nothing is more ennobling of your life Então compreenda que nada é mais enobrecedor da sua vida than love in your relationships, because love is of God. do que o amor nos seus relacionamentos, porque o amor vem de Deus. So it becomes passionate in your life to live this kind of way. Então passa a ser uma paixão na sua vida viver assim. See, the world around us is living with the idea that I have knowledge to control the world. Porque o mundo em nossa volta, ela convive com a seguinte ideia: eu tenho conhecimento para poder controlar o mundo. The Enlightenment of the 17th, 18th century O iluminismo do século 17, 18 was saying that the purpose of the pursuit of knowledge dizia que o propósito da busca do conhecimento is that we should be the master of nature. é que nós deveremos ser mestres da natureza. And of course, postmodernism is reacting against the tyranny of that mastery. E o pós-modernismo está exatamente reagindo quanto à tirania desse domínio.
That's why people like Michel de Foucault is saying that truth is a system of power. Por isso que Michel de Foucault diz que a verdade é um sistema de poder. He doesn't know that he's not indicting the truth of God. He's indicting the truth of Francis Bacon, who said this. Ele não Or está, René Descartes, who said this. ele não sabe que ele não está falando um indiciamento contra a verdade de Deus. Ele está indiciando a verdade do homem na boca de Francis Bacon ou René Descartes, que falaram isso. So the third is that faith is not the lazy man's shortcut to knowledge. O terceiro ponto é que a fé não é o atalho do homem preguiçoso para o conhecimento. You know, just have faith that it's okay. Tenha fé e tudo vai dar certo. No. Não. Faith is the only way of having a relationship with God. A fé é a única maneira de se ter um relacionamento com Deus. The world is intelligible, and that's why the scientist has faith to pursue the intelligibility of the universe. A fé é inteligível e é por isso que o mundo é inteligível e é por isso que o cientista tem fé para continuar a sua busca na compreensão do universo. So the nature of the universe is its intelligibility. Então, se a natureza do universo é a sua inteligibilidade, What's the nature of God? qual é a natureza de Deus? The nature of God is his trustworthiness. A natureza de Deus é a sua confiabilidade. He's worthy to be trusted. Ele ele vale a pena ser confiado. And that's the only attitude a creature can have before the Creator. E essa é a única atitude que cabe a uma criatura perante o seu Criador. A creature is a being that is created to trust its Creator. Uma criatura é um ser que foi criado para confiar no seu Criador. So faith is trust Então a fé é confiança in the intrinsic goodness of God. na bondade intrínseca de Deus. And that's why Hebrews chapter 11 verse 1 begins with saying, without faith it is impossible to please God. E é por isso que Hebreus 11 começa dizendo: sem fé é impossível agradar a Deus. So when we started Regent College, which seemed a crazy venture, Então, quando nós fundamos a faculdade de Regent, que parecia uma loucura, I flew to Wheaton College where there was a professor there and we wanted to recruit him for the beginning of the college. eu fui até Wheaton College, onde havia um professor que nós queríamos recrutar para a nossa faculdade. And I said, you know, I have a verse to give you because the Lord had given it to me when I was flying from Vancouver E eu disse to a ele: Chicago. olha, eu tenho um versículo para dar para você, porque o Senhor tinha me dado esse versículo quando eu estava no avião de Vancouver para Chicago. Is the appeal to you to come and join us O apelo para você vir e se unir a nós is the appeal to have faith. é um apelo para que você tenha fé. And I quoted this verse. E eu cotei este versículo. And his wife cried. E a esposa dele chorou. She said, this morning in my devotions, that verse shone out like a bright light in the dark. Ela disse: esta manhã, no meu devocional, este versículo pulou para fora como se fosse uma luz no meio das trevas. God has already given me that verse. Deus já me deu esse versículo. And so they came as on a raft in a high sea. Então eles vieram como quem atravessa o Atlântico numa jangada. And so repeat to yourself with every breath, Então repita para você mesmo com cada respirar: without faith it is impossible to please God. sem fé é impossível agradar a Deus. So trust in God, of course, has many facets. Agora, a confiança em Deus tem muitas facetas. It helps you to take a leap. Ela te ajuda a dar um salto. It helps you in daily conduct. Ela te ajuda na conduta diária. It's the kind of faith in His Word that the psalmist speaks about in Psalm 119. É o tipo de fé na sua palavra que o salmista fala em Salmo 119. Your Word is a light to my feet, A sua palavra é uma a lâmpada, lamp unto my feet, é uma lâmpada para os meus pés and a light unto my e way. luz para os meus caminhos. And then again, we need trust or faith in other areas as well. E nós precisamos também de confiança e de fé em outras áreas também. We've suffered the affliction of injustice. Nós temos sofrido as aflições da injustiça. We've been stabbed in the back in a cruel way by people that we trusted. Nós temos sido
esfaqueados nas costas por pessoas em quem nós confiávamos. We find it very hard to forgive. E nós achamos tão difícil perdoar. Trust in God shines E a confiança em Deus brilha. when trust is in the bema seat. Quando essa fé é exatamente na misericórdia. In other words, not No. misericordia. The bema seat is the judgment seat. Quando a fé está no trono do julgamento. And so, in the ruins of Corinth one day, Nas ruínas de Corinto, um dia, on our 25th wedding anniversary, quando nós celebrávamos os nossos 25 anos de casado, there has been excavated actually the bema seat that Paul is talking about. escavou-se ali como fala isso em português? Bema seat. You can sit on it. Bema seat, o assento bema, é o trono de justiça. And the bema seat was where the magistrate sat. E esse lugar é onde o magistrado sentava. Seria o trono de justiça, o assento da justiça. To redress the wrongs that citizens might complain about. E ali ele então falava sobre as injustiças que o cidadão reclamava. So there are many things that you have to commit to God's day of judgment E há muita coisa que você simplesmente tem que entregar ao dia de julgamento de Deus. and know that you can trust Him. E saber que você pode confiar nele. If you ever go to Athens, Se você for algum dia para Atenas, as we did on this 25th wedding como nós anniversary, fizemos aos 25 anos de casamento, find the knoll halfway up the hill to the Acropolis that is called Mars Hill, or identified as Mars Hill. descubra aquele morrinho que tem na metade do caminho da subida para o Acrópolis, que se chama o Morro de Marte. And you'll find in Greek the passage in the Acts of the Apostles E você vai ver escrito ali a passagem dos Atos dos Apóstolos, of Paul's speech to the Athenians. que é do discurso de Paulo aos atenienses. Here's this little man with inadequate speech. He wasn't a rhetorician. Aí está esse homem franzino com um discurso inadequado, porque ele não era um grande retórico. And there's a towering splendor of the Acropolis with all the magnificence of its architecture E ali atrás dele está todo o esplendor da Acrópolis, standing over you. está por cima de você. And you're alone in this crowd of skeptical people. E você está ali sozinho no meio de uma multidão de céticos. And he says, whom you ignorantly worship. E ele diz: a este a quem vocês ignorantemente adoram. I declare unto you. Eu declaro a vocês. What a nerve. Que coragem, hein? Why? Por quê? Because he trusted God with his life. Porque ele confiava sua vida a Deus. He trusted God for his reputation. E ele confiava em Deus quanto à sua reputação. He laid his career at the feet of Jesus, E ele colocou sua carreira aos pés de Jesus. and nothing mattered E nada mais importava, because he knew Jesus Christ. porque ele conhecia Jesus Cristo. So faith is absolutely essential. Então a fé é absolutamente essencial. If in your mind God is not trustworthy, E se na sua mente Deus não é digno de confiança, you're lost in your journey. você está perdido na sua jornada. So that's what the interpreter said to Bunyan in the Pilgrim's Progress. E foi exatamente isso que o intérprete falou para Bunyan no Peregrino. Here's Christian starting out on his journey, and he doesn't have a road map, and he doesn't know where the journey is going to end. Aqui está o cristão começando a sua jornada, ele não tem um mapa, ele não sabe onde começar nem onde vai terminar. And he says, see that light over there? E ele diz: olha, tá vendo aquela luz ali? Fix your eye upon it Fixa bem a sua vista naquela luz and follow it. e segue. It's like the pole star for navigation in the northern hemisphere, or the southern cross in the southern É hemisphere. como se fosse o Cruzeiro do Sul aqui no hemisfério do Sul. You see, terrestrial navigation depends upon celestial observation. Porque a navegação terrena depende da observação celestial. Your life as you move in this world A sua vida, quando você se movimenta por esse mundo, is directed by the eternal. ela é dirigida pelo Eterno. So keep your eye upon it. Então mantenham os olhos fitos nele. And not only then will you have faith, because you see, faith is that there is a light at the end of the tunnel. E aí não é só assim que você vai ter fé, porque a fé diz que há uma luz no final do túnel. And it's faith to believe that God hasn't sent that train
to crash into you. E a fé também te diz que não é um trem que Deus mandou que lá vem vindo. It's the faith to believe there's an aperture into the daylight A fé te diz que aquilo é uma abertura que vai sair à luz do dia and that you will be illuminated. e que você será iluminado. So the fourth principle to live by Então, o quarto princípio para se viver is hope. é esperança. Hope springs from faith. A esperança nasce da fé. So the text that has also been a great comfort to me all my life E o texto que tem sido um grande consolo para mim a minha vida inteira is seeing then we have such hope, we use great plainness of speech. é vendo que temos tal esperança, nós usamos grande simplicidade em nossa linguagem. It's the plainness of the Athenian address that Paul gave. É a simplicidade do discurso aos atenienses que Paulo deu. So let hope come from the expression of plainness of speech. E que a esperança venha através da expressão de um falar claro, simples. I experienced this most deeply in 1970, 73 or 4, when I was teaching environmental ethics at the university. Eu experimentei isso mais profundamente em 73 e 74, quando eu estava ensinando ética ambiental na universidade. And you see, it was only Rachel Saint who in 1961 had seen that the effect of pesticides was affecting all the relationality of the biosphere. E foi em 71 que Rachel Saint viu que todos os pesticidas... Rachel Carson. Rachel Carson viu que todos os pesticidas que estavam sendo usados estavam desequilibrando todo o sistema da biosfera. And it was extraordinary how within 8 or 9 years, suddenly the whole world woke up to the fact of the crisis. E foi impressionante que em 8 ou 9 anos o mundo inteiro se despertou para essa crise. So the first of the great conventions, international conventions on the environment, was in Stockholm in 1969. Então, um dos primeiros grandes palestras e congressos sobre o meio ambiente foi em Estocolmo em 69. And of course you had the Rio Congress not so long ago, about, what was it, 5, 6 years ago? E vocês 10 years tiveram ago? o Congresso do Rio há, sei lá, 10 anos atrás. Yeah, anyway, I was teaching about the destruction of the environment. E eu estava ensinando sobre a destruição do meio ambiente. And many of my students were the founders of Greenpeace, E muitos dos meus alunos eram exatamente os fundadores do Greenpeace, that later became such a pain in the neck to the French government que criaram aquele problemão para o governo francês, over the nuclear tests in the Pacific. quanto àqueles testes nucleares no Pacífico. Well, these were political scientists and they were lawyers Eles eram cientistas políticos e eram advogados, who didn't understand environmental ethics. e que não entendiam a ética ambiental. But to understand the consequences Mas para compreender as consequências, scared them to death about eco-catastrophe. eles ficaram assustadíssimos com a possibilidade da ecocatástrofe. And there I was standing, smiling and at peace and talking about this. E lá estava eu, todo sorridente e em paz, falando dessa tragédia. And they were ready to tear their hair and being distraught about it all. E eles estavam prontos para arrancar o cabelo de tão desesperados com tudo isso. And I often was asked, how in the world can you keep that equanimity E eles me perguntavam, como é que você fica com essa calma toda aí, when you're talking about this? quando você está falando de um assunto desses? Oh, I said, if you ever want to read the New Testament, E eu dizia para eles, olha, se você quiser ler o Novo Testamento, you'll find that there's an interesting text by a wise man who says, seeing we have such hope, we use great plainness of speech. você vai ver que existe um texto por um homem muito sábio que diz que, visto que temos tal esperança, podemos falar claramente e simplesmente. Just recently, one of my former students has been doing her PhD on education. Recentemente, um dos meus ex-alunos está fazendo o seu PhD sobre educação. So she came to interview me on what is the significance of hope in education. E ela veio me entrevistar sobre qual era a significância da esperança na educação, This, of course, is in a secular university. numa universidade secular.
And of course, many educationalists are just tearing their hair because it's hopeless to teach these teenagers these days. E muitas pessoas envolvidas em educação estão arrancando os cabelos porque é desesperador ensinar essa adolescência de hoje. And here she is writing about hope in the philosophy of education. E lá está ela escrevendo sobre a esperança na filosofia da educação. And so she emailed me just 2 weeks ago. Então ela me mandou um e-mail há 2 semanas atrás. Oh, she says, I'm terrified of my oral examination this week. E ela disse, olha, meu exame oral é essa semana e eu estou apavorada. Because they've already complained that I'm too much of an evangelical. Porque já andaram reclamando que eu sou evangélica demais. And they question whether my thesis will ever pass. E eles estão pondo em dúvida se a minha tese vai passar ou não. And of course the external examiner was a very sort of fierce critic. E esse examinador convidado de fora era um crítico daqueles ferozes. He said, I'm passing you E ele disse, olha, eu vou te dar uma nota para você passar. because you've opened a door of perception to me that I've never explored. Porque você abriu para mim uma porta de percepção que eu nunca percebi. And because I have never explored it, I can't judge you E porque eu nunca andei por esse caminho, eu não posso julgar você. for having more courage than I have academically. Porque você tem mais coragem do que eu tenho academicamente. And the other examiners were astonished. E os outros examinadores ficaram boquiabertos. But because this guy was much smarter than they were, E como esse sujeito era bem mais brilhante do que eles, they had to believe that this was all right. eles tiveram que falar, bem, deve saber o que ele está falando. I had another illustration many years ago when I was at High Table in Oxford. Eu tive uma outra ilustração muitos anos atrás, quando eu participava da mesa alta em Oxford. I was known as a Christian, Era sabido que eu sou cristão. but you know, it was like having the poet in the village. It's a bit odd, and in the tolerance of our economy, we tolerate an unemployed man to be called the poet. É como se fosse o poeta da vila. Então, como nós temos uma certa tolerância, todo mundo suporta aquele fulano que é desempregado e ele é o poeta da vila. It's just like an antique vase on the mantelpiece that just is distinct from everything else in the room. É como aquele vaso antigo que está decorando a sua casa e não combina com nada na casa. So I was the Christian in the common room debates. E dentro daquelas discussões nossas, lá estava eu era o crente. And that afternoon we had buried a young fellow, a young colleague. Aquela tarde nós tínhamos feito o enterro de um colega bastante jovem. So everybody was very sober Então todo mundo estava muito sóbrio and drinking a bit more port than usual. e bebendo mais vinho do Porto do que normalmente bebiam naquelas reuniões. And the eminent professor of anatomy, who had been a remarkable, brilliant man, E o professor eminente de anatomia, que tinha sido um homem muito brilhante, whom I'd learned to love because he was a man that had depressions e eu aprendi a amá-lo porque ele era um homem que tinha suas and depressões, showed me his human side. e isso me mostrou o lado humano dele. He said, Jim, reaching right across the table, Ele disse assim, de um lado para o outro da mesa, ele disse, Jim, in front of 25 other people, na frente de 25 outros professores, he said, do you believe in the resurrection? ele fala, Jim, você crê na ressurreição? So I said, indeed I do. E eu disse, pode valer que eu creio. Yes, he says, I think it makes sense. E ele disse, eu acho que faz sentido. And then, of course, all these young scientists who were very critical, Então todos esses jovens cientistas muito críticos, but awed by the man that they admired, mas intimidados por esse grande professor que todos admiravam, said, well, I suppose it must be quite a nice thing to believe. disseram, deve ser legal acreditar nisso aí. So that's what hope can do. E é isso que a esperança faz, tá vendo? So don't be afraid of hope, Então não tenha medo da esperança. and live hope against hope E sometimes. viva com a esperança contra a esperança às vezes. It'll exasperate other people that you're so hopeful. As pessoas vão ficar desesperadas com a tua esperança. So that's part of the affliction of being hopeful. E essa é parte do castigo de você ter esperança. But then, of course, this fifth principle is love. Agora, o quinto princípio é amor. So why do we love God? Por que nós amamos a Deus? Well, we could say because God is love. Nós poderíamos dizer porque Deus é amor. So you have to find your own entry into your appreciation of God's love. Então você tem que descobrir qual é a sua porta de entrada para dentro da apreciação, para dentro do amor de Deus. The person who has helped me to appreciate the love of God is
is Jonathan Edwards. A pessoa que tem me ajudado a apreciar o amor de Deus é Jonathan Edwards. Because what he expresses is the ineffability of God. Porque o que ele expressa é eu não sei pronunciar essa palavra. Ineffability, é inefabilidade de Deus. Acho que é assim. Não é isso também não. Tem essa palavra em português, eu que não sei falar ela. It means that God is like the sun. É como que se Deus fosse como o sol. There's nothing comparable to the sun in the solar system. Não existe nada comparável a Deus no sistema solar. So God is Ao sol no sistema solar. God is incomparable. Então Deus é incomparável. And so the beauty of God Então a beleza de Deus is a beauty beyond all other beauty. é uma beleza que é além de qualquer outra beleza. So it's expressive of the uniqueness of God. Então ela é expressiva da unicidade de Deus. So meditate upon the fact that to whom can we go? Então medite sobre o fato, para quem podemos ir? If you think of all the titles that we might give him, Se você pensar em todos os títulos que nós poderíamos dar a ele, none of them is worthy of his being. nenhum deles é digno do seu ser. So whatever you may describe, he's the indescribable. Qualquer coisa que você possa descrever, ele é o indescritível. So you're in love with the uniqueness and the beauty of God. Então você está enamorado, apaixonado pela beleza e pela unicidade de Deus. And of course, it does require of us to have the Holy Spirit to have this appreciation. E nós precisamos do Espírito Santo para ter essa apreciação. So Romans 5:5 has meant a lot to me. Então Romanos 5:5 tem significado muito para mim. Hope does not disappoint us, A esperança não nos desaponta, because God's love has been poured into our hearts by the Holy Spirit. porque o amor de Deus tem sido despejado, derramado para dentro dos nossos corações através do Espírito Santo. So enlarge your hearts, says Paul writing to the Corinthians in 2 Corinthians 7. Então em 2 Coríntios 7, Paulo diz ao povo de Corinto, aumente o seu coração. We have small hearts, Nós temos corações pequenos, closed hearts, corações fechados, bitter hearts, corações amargurados, sad hearts, corações tristes, wounded hearts. corações feridos, But oh, let the healing of his love enlarge your heart. mas que o curar e o cicatrizar do amor dele aumente o seu coração. So a person who's helped me to enlarge my heart E uma pessoa que me ajudou a aumentar meu coração is Augustine. é Agostinho. Read Augustine. Leia Agostinho, Read his confessions leia as suas confissões or other of his works. ou outros trabalhos dele. And you will find that he gives you license E você vai perceber que ele te dá a permissão to desire beyond desiring. de que você possa desejar além do desejar. You see, we're fearful to desire. Porque nós temos medo de desejar. We're afraid of being disappointed. Nós temos medo de ficar desapontados. And I think I mentioned on one occasion before that when I was a small boy, I was inhibited in my desires. Eu acho que eu já mencionei isso. Quando eu era menininho, eu era inibido nos meus desejos. You have your birthday at the end of November and Christmas is around the corner. Você tem o seu aniversário no final de novembro e logo em seguida vem o Natal. And within a few weeks you can have two wonderful presents. E em 2 ou mais semanas você pode receber 2 presentes maravilhosos. But I early had the superstition Mas eu logo comecei a desconfiar that if I specified the present I wanted for my birthday or for my Christmas, que se eu pedisse o que eu queria ganhar no aniversário ou no Natal, there was a magic spell que havia uma certa magia that would take it from you. que retiraria isso de você, que não deixaria acontecer. So I learned to whisper to myself, keep it vague. Então eu aprendi a dizer a mim mesmo, seja vago, Don't let people know what you set your heart on. não deixa ninguém saber aquilo que você botou no seu desejo, seu coração. Because as soon as you've done that, you'll get disappointed. Porque se você fizer isso, o desapontamento é uma certa. That's what it is to have a narrow heart. Isso é ter um coração estreito. So to enlarge your heart comes through hope.
Então, aumentar o seu coração vem através da esperança And it comes through faith. e vem através da fé. Because you trust God, He's trustworthy. Porque você confia em Deus, Ele é digno da confiança. And therefore you can trust He'll give you the best present. E você pode confiar que Ele vai te dar o melhor presente. Now it may be a bigger present than you ever desired. E talvez seja um presente maior do que você até queria. Though sometimes we may not think it's a present at all. E às vezes você vai achar isso não é presente, não. So we've got to find out why it is a present when we get a clobbering of suffering. Então, quando vem um sofrimento desses e nos dá na cabeça, a gente tem que entender por que isso é um presente. We have to learn that all things work together for good to those who love Him. Temos que atender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Now, when do we stop? I think perhaps we should break off sometime. Talvez nós devêssemos parar por aqui. Yes. Seria bom você checar com ele quanto tempo mais ele vai ficar mal no intervalo, porque o pessoal que falou com o almoço pode ser antecipado antes do meio-dia. Então, se ele não tiver muito mais tempo de palestra, talvez fosse melhor a gente sair o café agora e terminar. Se ele ainda tiver muito conteúdo, aí a gente desce para só um café de 15 minutos e volta. You have a choice. If you have a lot more lecture to give, we'll have a coffee break. If you don't, the people downstairs said lunch can be brought forwards. Oh, well, I've got still quite a bit. Tem bastante. I think we need a coffee break. Acho que precisamos de café. 15 minutos. Thank you, brother. That was wonderful. Absolutely wonderful.